maravilhoso é estar na presença do Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo a partir do 17. Daniel 2, 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Querido e glorioso Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós nos posicionamos agora, Pai. Nós vemos aqui, Senhor, que Daniel se posicionou, intercedeu e orou e clamou ao Senhor, para que o Senhor lhe revelasse o segredo do rei, aquilo que o rei tinha sonhado, que nem ele mais lembrava. E eu te peço também, ó Pai, nesta noite, por mim e por cada um dos teus servos que aqui estão, que o Senhor possa nos revelar a tua palavra, para que a tua palavra possa falar aos nossos corações e nos conduzir na luz, e nos conduzir, ó Pai, em claridade, para que nós possamos enxergar todas as coisas perfeitamente. Nós oramos e nos posicionamos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Nós vamos ver aqui um momento difícil na vida de Daniel, na vida. Porque às vezes uma palavra, ela não mexe só com aquela pessoa para quem ela foi dirigida, mas ela mexe com a família, ela mexe com toda a comunidade ao redor, dependendo do fato. O rei Nabucodonosor tinha sonhado um sonho, e esse sonho ele esqueceu. Ele acordou de manhã, ele sabia que tinha sido algo importante, mas ele não lembrou. Alguns acreditam até que ele possa ter lembrado e ter simulado que não lembrava, cobrando dos magos uma revelação maior. O fato é que ninguém conseguia decifrar o sonho. Daniel certamente não estava presente naquele momento, deveria estar cuidando dos negócios do rei em alguma província, e os magos foram reunidos diante do rei. Daniel não estava presente, os seus amigos provavelmente também não estavam presentes, porque nenhum deles soube revelar e nem dar uma resposta. E ainda falaram: rei, nenhum rei, ninguém pede uma coisa dessa. Eles dão a palavra e a gente dá a interpretação, mas descobrir o que o rei sonhou. Imagina você chegar perto de mim e falar assim: ó, o que eu sonhei essa noite? Você sabe o que eu sonhei? A gente não lembra nem do que a gente sonhou. Nem o que comeu. Nem o que comeu. Você vai lembrar do que o rei sonhou na cama dele. Então, o rei fez esse pedido a eles. Como ninguém respondeu, falou: então vocês são todos... nenhum de vocês é de verdade um adivinho, nenhum de vocês é um mago de verdade. Vocês são todos charlatão, usando a nossa linguagem, todos charlatão. Se vocês não me revelarem o segredo, vocês vão morrer. E aí, ninguém, pode matar. Chamou lá a guarda e falou: pode matar todos os adivinhos, todos os magos, todos aqueles que estão ali diante do rei para trazer revelação, pode matar todo mundo. É tudo charlatão, ninguém sabe nada.
Quando Daniel ficou sabendo, ele mandou chamar lá Arioque e falou: ó, pede ao rei um tempo, porque eu vou orar, vou buscar. E Deus, que revela segredo, vai me responder. Chamou os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, chamou os três e falou: vamos orar, vamos buscar de Deus a revelação. Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que tudo pode revelar. Quantas vezes na nossa vida nós estamos passando por um momento de tribulação, de ansiedade, de inquietação, e que a gente não sabe o que fazer. E a gente entra no que? No desespero. É como se toda a luz ao nosso redor se apagasse. E a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ter clareza para ver todas as coisas corretamente. Quando você fica atribulado demais, parece que sua mente se apaga. Você não raciocina corretamente. Quantas vezes nós já passamos, quantas vezes cada um de vocês já passou por uma situação em que estava tão difícil que você não conseguia enxergar com clareza. Você não via a solução, ainda que a solução provavelmente estava ali na sua frente. É quando você procura alguma coisa dentro de casa, o negócio está ali na tua frente e você não consegue enxergar. Essa semana eu estava procurando alguma coisa, estava bem de frente assim no meu rosto. E eu olhando e procurando, eu falei: gente, eu sei que está aqui, mas eu não estou vendo. Aí meu esposo chegou e falou: está aqui, olha de frente. Mas estava literalmente na minha frente. E eu não estava enxergando. Não tinha nada na frente, estava assim, eu parado, olhando para o negócio, e ele aqui na minha frente eu não enxergava. É como se tudo se apagasse. Então, a mesma coisa aconteceu ali. Ninguém tinha clareza nem para raciocinar. Não deu, eu não consigo decifrar e eu não consigo ver uma solução. Então, às vezes, nós precisamos ver Deus na escuridão, nas trevas. No momento da dificuldade, da adversidade, você precisa enxergar que Deus continua ali. Está no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente conhece esse salmo. A gente conhece essa passagem de cor. Você pode não lembrar nem que está no salmo, mas você vai lembrar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus vai fazer o quê? Ela vai iluminar os meus passos. Ela vai trazer luz aos meus caminhos. E na claridade você consegue discernir, você consegue entender, você consegue compreender tudo aquilo que Deus está falando. Então ali eles não estavam enxergando. Daniel pediu para orar. E ele ora. E aí quando ele ora, essa resposta é maravilhosa. Quando ele recebeu a revelação, foi numa visão aonde? Que período? De noite. Versículo 19: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Antes mesmo dele, saiu correndo. Opa, recebi a revelação, já tenho o que eu quero, vou correndo contar para o rei. Podia chamar lá, já ficava lá na porta do rei ali, né, ansioso para contar. Não é assim? Você recebe uma boa notícia, recebe uma novidade, você já quer correr para contar. Nós somos ansiosos, somos inquietos, somos agitados, a gente já quer correr para resolver. Só que antes de resolver, antes de ter com o rei, a Bíblia diz que Daniel louvou ao Deus do céu. E olha que coisa maravilhosa a oração dele, o louvor que ele faz. Verso 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele era um sábio. E ele entendeu e ele compreendeu que Deus estava dando para ele a sabedoria, que Deus estava dando para ele a ciência, que é o conhecimento. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O conhecimento do sonho estava nas trevas. Eles não sabiam, era uma coisa oculta para cada um deles. Ninguém sabia o que o rei tinha sonhado, nem o próprio rei. Às vezes você sonha, eu acho que
Eu acredito que todos já tenham passado por isso. Você sonha, você lembra que aquele sonho mexeu com você de alguma maneira e de manhã você fica lutando para lembrar do sonho. Já aconteceu comigo diversas vezes. Eu sonhar de manhã, eu levantar e ficar, meu Deus, eu tinha um sonho. Eu sei que foi alguma coisa forte, mas eu não consigo me lembrar. Eu até acho que foi uma coisa de Deus, Deus te mostrando alguma coisa, ou eu não sei. Será que Deus estava querendo me revelar algo? E agora, o que foi que eu sonhei? Eu não lembro. Eu não lembro. Estava conversando sobre sonhos, né? 22. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É Deus que revela. Ele agradeceu, ele louvou a Deus porque ele atribuiu ao Senhor. Não foi ele, Daniel. O rei fica lá querendo dar presente, querendo honrar e tudo. Foi não, filho, não. É Deus. É Deus que revela. E aí ele continuou: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aí verso 24, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me à presença do rei e darei ao rei a interpretação. E Arioque foi depressa, né? E aí ele diz: eu achei um dentre os filhos de Judá que sabe dar interpretação. Por isso que eu falo, quando acontece determinadas coisas, nós precisamos entender o quanto isso mexe com as pessoas. E qual deve ser o posicionamento daquele que é servo de Deus. Porque com certeza, aquilo não mexeu somente com os sábios, mas mexeu com a família de todos eles. Imagina, você saber que o teu pai, que a tua mãe, que o teu filho, que a tua filha, né, vai estar lá e que pode ser morto a qualquer momento. Imagina como aquelas famílias ficaram abaladas. Imagina os demais da guarda saber que ia ter que matar os sábios, porque eles eram respeitados na Babilônia. Eram homens cultos, eram homens estudados, estudavam a lei dos caldeus, estudavam das nações vizinhas, eles eram homens sábios. Imagina agora todos serem mortos. E como é que fica a cabeça de cada um se ele vai mandar matar os sábios, aqueles que são seus conselheiros? Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Ele não era um rei bonzinho, não. A maneira como ele invadiu Israel, ele não era um rei bonzinho. Mas Daniel vai e fala com Deus, se coloca diante do Senhor, porque ele continua confiando. E é isso que a gente precisa entender. Não importa o que está acontecendo no país, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa rua, no nosso bairro, dentro da nossa casa. Nós precisamos o quê? Confiar em Deus. Essa semana nós estávamos no Rio, conversando em casa sobre algumas situações de risco do bairro, de risco da sociedade. E aí eu lembrando de algumas situações, aí minha irmã falou: eu nunca vi nada lá, a gente morou na cidade de Deus. Todo mundo conhece, até pela fama, pelo filme. Quem não conhecia ficou sabendo pelo filme. Nós moramos lá dentro. Entrava e saía. Quantas vezes chegava da igreja meia-noite? Às vezes chegava quase 1h da manhã, porque quando perdia o ônibus ou quando dava um defeito, o outro ônibus passava depois de 1 hora, não tinha outra opção. Quantas vezes aconteceu isso? Eu cheguei em casa à meia-noite, 1h da manhã, sozinha. E Deus guardou a gente. Deus livrou. Já saí um dia eu saí de casa, estava saindo, né? Era uma praça que a gente morava. Quando eu fui descer uma ladeira que dava para a gente pegar o pão do ônibus, aí eu dei de cara, eu escutei os tiros, aí eu parei assim, quando eu olhei, dei de cara com um rapaz com 2 pistolas na mão. Eu parei, encostei no muro, esperei ele passar, voltei e fiz sinal para minha mãe: tá tudo bem, vou pelo outro lado. Podia voltar para casa. Eu estava tranquila. Eu sabia que Deus ia me guardar. E eu saí pelo outro lado e fui pro trabalho. Quando cheguei no trabalho, fiquei sabendo que morreu um monte de gente. Hoje tem que confiar muito. Oi? Hoje tem que confiar mais. Tem que confiar, nós temos que confiar em Deus. Mais do que aquele tempo. Não, mas ali já era um lugar muito pesado, né? Ali já era um lugar muito pesado. Então hoje, as coisas só pioraram. Não melhoraram em lugar nenhum. Até no lugar que era mais tranquilo, as coisas estão piores mesmo.
você tem que confiar muito mais em Deus, como ela falou, está certa. Nós temos que confiar muito mais em Deus a cada dia. Daniel já tinha recebido a sentença de morte. A sentença de morte já tinha sido dada. Pode mandar matar, pode matar todo mundo. Prepara aí os soldados para tu vai matar. Ele foi orar e buscar de Deus. E olha que é difícil você orar sabendo que a espada já está para chegar em você. Não era nem a bala, era a espada, que era uma morte mais dolorida, uma morte mais difícil. Então, ele, já sabendo disso, ainda teve tranquilidade para orar. Quando ele recebeu a visão da estátua de ouro, do que significava, ele ainda teve paz para louvar e agradecer a Deus. Aí depois ele entra na presença do rei. Eu imagino, gente, eu tento imaginar o rosto, o semblante de Daniel. Todo mundo no maior desespero, Daniel ali na maior paz, porque ele confiava em Deus. É diferente quando você confia, quando você tem convicção de que o Deus a quem você serve está cuidando. Então Daniel se apresenta diante do rei e fala para ele: olha aí, aquilo que o rei sonhou, né? Vamos ver um pedacinho desse trecho. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, olha só, ainda defendeu os outros. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Eles não têm capacidade para isso. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí ele vem, né? Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Foi Deus. Não foram os teus deuses aqui da Babilônia, não. Não foi Bel, não foi nenhum desses deuses que vocês adoram, não. Foi o Deus que está nos céus. Ele te fez saber. Aquele que revela segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado. Olha que coisa linda a resposta dele. Porque às vezes a gente até vê uma pessoa ter uma revelação e logo depois a pessoa vai vir com a soberba. Porque eu orei, eu busquei e Deus me revelou. Não é isso? A gente não escuta muito isso? E olha a resposta de Daniel. E a mim me foi revelado este segredo, não porque em mim haja mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Deus me revelou, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Deus me revelou porque Ele te mostrou o sonho e você precisava da interpretação. Então, por causa disso, eu vim aqui agora te trazer o recado, aquilo que você precisa saber para você entender. Porque você estava na tua cama, inquieto com as coisas, como é que vai ser depois? Ele era um rei poderoso, já tinha um domínio grande, já tinha dominado várias nações, mas ele ficou inquieto. O que vai acontecer depois disso? O que será que depois que eu morrer, como é que vai ser? Será que alguém vai continuar? Será que alguém vai dar continuidade? A gente pensa essas coisas. E aí ele diz: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Vou parar por aqui.
Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, já falei aqui sobre isso um outro período, outro dia falo de novo sobre os reinos que sucederiam ao reinado de Nabucodonosor. Essa foi a revelação. Você é a cabeça de ouro, depois vai vir o outro rei de prata, depois que tem um poder menor, que é o peitoral aqui de prata, os braços de prata, depois vai vir o outro menor, que é de cobre, que é o quadril e as coxas, depois vai vir outro de ferro, e depois outro ferro misturado com barro. Aí cada um simbolizando um reinado. Mas, então Deus quis mostrar, e ele teve esse discernimento, teve essa revelação para mostrar ao rei. O que a gente precisa aprender disso aqui? Você pode estar passando em qualquer situação, Deus pode revelar, Deus pode mostrar para você, Deus pode dar sabedoria e capacidade, não somente para você descobrir, mas principalmente para você saber como agir. Daniel, ele era um homem muito sábio. Então, quando ele recebe, a primeira coisa que ele faz, ele ora e ele busca de Deus. Depois que ele recebe a visão com a revelação, ele faz o quê? Ele ora e agradece e louva e bendiz ao Deus dos céus. Depois ele se posiciona, vai anunciar ao chefe da guarda lá, o homem lá, Arioque, que estava incumbido de fazer a matança. Pede para ir ao rei. Diante do rei ele revela. Ninguém poderia te revelar isso. Ou seja, não adianta querer matar todo mundo, não. Ninguém poderia fazer isso. Porque se há uma mortandade no meio dos sábios, haveria também um caos no governo da Babilônia. Então tudo isso a gente precisa aprender. Até quando você recebe uma revelação, guarda isso com você. Você precisa saber como entregar esta revelação. Às vezes a pessoa recebe, Deus fala, mas a pessoa na ânsia de entregar, naquela desespero, a pessoa entrega de qualquer jeito. E a pessoa não sabe nem como agir. Porque a outra pessoa que recebe, ela também precisa ser orientada em como deve agir. Amém? Você precisa entender isso. Às vezes você recebe a revelação, como é que eu vou agir a partir de agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Às vezes você tem só que orar, que se posicionar e que buscar. Eu me lembro de uma revelação que já contei aqui, que o meu pastor recebeu na casa dele. Ele escreveu e ele entregou para mim escrito. Papelzinho bonitinho, dobrado, falou: eu estava orando lá na minha casa, lá no terraço, orando, buscando, e Deus me deu uma palavra para você. Eu escrevi, mas antes de abrir, vai orar e vai pedir a Deus a direção. Amém. Quando Deus me deu aquela palavra, eu fui orar, eu fui buscar. Quando eu li, eu já tinha orado antes, e aí eu continuei orando. Busquei de Deus um entendimento, e essa palavra fez toda a diferença na minha vida quando eu engravidei da Paula. Todos os médicos falaram que eu ia perder. E eu falei, não. Deus falou que tinha Deus que me dá o ministério de mãe, então não vou ter problema. A palavra veio, eu recebi, guardei, nem namorando eu estava. Quando eu casei, que veio o médico com o diagnóstico que eu ia perder o bebê, aí eu lembrei da palavra e eu comecei a orar a confissão da palavra. Amém? Nesse dia ele não me deu a direção, ele só escreveu o que Deus falou, mas ele falou, ora, primeiro, ora. Então Deus, ele faz essas coisas com a gente. Você tem que ter o discernimento do que é que você vai fazer com aquilo que Deus te revelou. Então o sonho foi tenebroso para Daniel, para os amigos, né? Todo mundo deve ter ficado num caos terrível. Na verdade, tem até uma passagem que fala sobre isso, mas eu não marquei. Eu não vou lembrar aqui agora. Tem uma passagem que fala sobre a forma como eles ficaram. Todo mundo ali no desespero. Abre aí Salmo 139. Volta um pouquinho. Versículo 7. Diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Para onde que eu vou fugir da face de Deus? Para onde que você vai fugir da face de Deus? Deus está te enxergando em todos os lugares por onde você anda. Amém? Deus está vendo todas as coisas. Na hora da adversidade, você tem que aprender a buscar a presença de Deus. E ele diz aqui, se porventura, se der certo, as trevas me encobrirem, se disser, de certo, me esconde. Nossa, estou sentindo o óculos, me atrapalhei. Verso 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. Olha, as trevas vão me cobrir agora, são problemas, são adversidades, são lutas. O momento agora é caótico. Aí vai ser luz. Até a noite vai ser luz. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se eu estou em Deus, a palavra que eu estou o cântico aqui, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Então, se eu pertenço a Ele de verdade, eu estou na luz em todo o tempo. Se o Espírito Santo está habitando na minha vida, não tem trevas não. O mundo pode estar caótico, eu posso morrer. Guarda isso. Porque quando a gente fala da presença de Deus, da luz que Ele traz para a gente, muitas vezes você não consegue, as pessoas acreditam que quer dizer que eu só vou ter coisa boa na minha vida, que eu não vou ter problemas. Não existe isso na Bíblia, em lugar nenhum. A gente vai ter paz eterna só quando partir daqui e nos encontrarmos na presença do Senhor. Ali não haverá pranto, não haverá dor, não haverá choro. Lá não tem nada de problema. Aqui vai ter. No mundo tereis aflições. Então aqui no mundo a gente vai ter aflições sim. Agora, eu preciso continuar confiando em Deus para que as aflições não me abatam. Para que as aflições não me deixem deprimida. Para que as aflições não me tragam angústia. Então, você vai passar por luta. Jesus passou. Ele fala, minha alma está angustiada até a morte. Mas foi um momento ali, ele orou, ele continuou confiando, ele prosseguiu naquilo que ele tinha que fazer. Confiando que aquilo ali seria um momento, seria doloroso para ele. Talvez nem tanto fisicamente, mas mais ainda por saber que a humanidade que ele criou estava matando ele. Estava rejeitando ele. Acho que a dor maior de Jesus não foi o Calvário. Ainda que fisicamente ele tenha sentido todas as dores, mas saber que o homem que ele criou estava ali agora rejeitando e matando ele. Não queria que ele governasse, a não ser que fosse para trazer paz para Israel, para trazer benfeitorias, para libertá-lo do jugo. Tem gente que só quer Deus se ele vier para libertar do jugo, se ele vier para trazer prosperidade, se ele vier para trazer cura. Se não for isso, não quer. É a mesma coisa que fizeram com Jesus há 2000 anos atrás. Eles queriam um rei para libertá-lo do domínio de Roma. Ele não libertou, acabou, não me interessa. Eu não quero esse Jesus que manda eu ser submissa às autoridades. Eu não quero esse rei que manda eu aceitar e pagar tributo a César. Eu não quero esse rei que manda eu viver aqui amando o meu próximo como a mim mesmo, quando o meu próximo muitas vezes é o meu algoz. Eu não quero isso para mim. Então eles rejeitaram isso em Cristo. E tem gente fazendo a mesma coisa hoje. Eu não vou servir a Jesus, Ele não me curou. Jesus não curou meu pai, não curou a minha mãe, Ele morreu. Eu não quero esse Jesus. Aí eu não quero esse Jesus que me deixou passar por necessidade, eu passei fome, passei frio. Eu não quero esse Jesus. Então a pessoa começa a falar, eu só quero só um Deus que cuide de mim, que me faça tudo que é bom. Sem perceber que ele já rejeitou Jesus. E se você rejeitou Jesus, aí é que você não vai ter nada mesmo. Nem a paz que você poderia ter em Cristo, no meio da adversidade, você não vai ter. Nem a luz para iluminar os teus caminhos e te capacitar a caminhar, você não vai ter, porque você rejeitou Jesus. Então nós precisamos entender essas coisas.
tenho que aprender a enxergar Deus mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio das trevas, mesmo no meio da adversidade, eu preciso enxergar Jesus. Amém, aleluia. Porque Ele que vai guiar os meus caminhos. Aquele que está em Cristo não vai ver trevas, porque com Ele mora a luz. Que trevas você está passando aí? Qual é a adversidade que você está passando? Você não consegue enxergar Deus no meio da escuridão? Você precisa enxergar. Nós precisamos enxergar. Agora, às vezes, a escuridão não é a mesma de Daniel. Daniel estava sentenciado à morte. Às vezes, a escuridão que está na sua vida é uma enfermidade. É uma briga de família. Quantas famílias aí estão em disputa por patrimônio? O filho cresce num lar próspero, ao invés dele lutar, se esforçar, se empenhar para ele também construir seu patrimônio, ele fica esperando o patrimônio do pai. Tem filho que está disputando o patrimônio antes do pai morrer. Já está brigando pelo patrimônio. Hoje eu assisti um vídeo que eu parei até para rir, tá sabendo? Marina para ver. O vídeo, uma família, ele tinha parece que uma pequena fazenda, aí tinha lá, estava separando lá, fulano o salame, uma dúzia de ovos, uma galinha, para o outro um porco, não sei, mais salame, mais ovo, mais não sei o que, tudo coisa assim. Uma galinha, um galo. Aí eu falei, não aguentei, comecei a rir. Aí a juíza, dando risada, porque ela estava tendo que ler aquilo ali, ela tinha que ficar toda hora parando para rir. O outro lá já baixou da cabeça. Olha, as pessoas estão disputando alguma coisa, olha o que a mulher tinha para dar, o que ficou. Teve que dividir até os ovos que tinham lá que as galinhas colocaram. Então, assim, chega a ser engraçado, mas ao mesmo tempo trágico, que as pessoas estejam disputando tudo. Cada um faz a sua vida, cada um luta, cada um se esforça. Vai ficar dispensando no que o pai deixou, no que a mãe deixou, no que eu vou poder ganhar quando minha mãe morrer. Pelo amor de Deus, que minha mãe viva muitos anos ainda. E se quando ela morrer, Deus, a gente resolve. Mas resolve sem matar ninguém. Se ficar com patrimônio e levaram tudo, tá bom, leva tudo, eu vou viver a minha vida. Tem gente que vai lá para matar a família, destrói a família toda, se mata, acaba com tudo por causa de bens. Peraí, se eu queria tantos bens, por que eu matei para depois eu ser preso ou para me matar? Que valor vai ter o bem? Nenhum. Então não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas as pessoas fazem isso. Matam um monte de gente, se mata, ou seja, se não vai ter para mim, não vai ter para ninguém, acabou. Que ganância, que espírito covarde, que espírito mesquinho que as pessoas têm. Porque está faltando o quê? Luz. Está faltando Deus. Porque Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Então, vamos ficar disputando coisas terrenas. O que a gente tem que disputar é o que está lá na eternidade. Né? Vamos parar por aqui. Você só tem que disputar é um lugar no céu. A Bíblia diz que pela força nós nos apoderamos do reino dos céus. Né? É pela força, é lutando, mas é lutando contra a própria carne, tá? Não é lutando contra o próximo, não. É lutando contra a própria natureza. É lutando contra os próprios desejos. É lutando contra a maldade, para você não se deixar levar pela maldade. Quando você consegue renunciar a essas coisas, a Bíblia diz assim, desde agora se fazem violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mas não é contra o teu próximo, não. É contra a tua natureza, contra principados, potestades, príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Contra elas você tem que lutar. Contra a tua natureza. Porque disso o Senhor se agrada. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos nos posicionar diante dele. Aleluia. Querido e eterno Pai, no nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo nós oramos. No nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo nós nos posicionamos, Pai. Não queremos, ó Deus, de forma alguma viver em trevas. Viver, ó Pai eterno, sem enxergar, ó Deus, que com o Senhor mora a luz e que em ti não há trevas nenhuma. Não há mudança, não há sombra de variação. Com o Senhor, ó Pai,
habita a paz, o amor. Com o Senhor, ó Deus, habita a luz. Oh, Pai querido, Deus de maravilhas, realiza a Tua obra na nossa vida, Pai. Clareia os nossos dias, as nossas noites. Ilumina, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso ser, para que nós possamos viver para o Teu louvor, para que nós possamos viver para a Tua glória, para que nós possamos viver, Senhor, sendo, Pai, vaso de bênçãos aonde estivermos. Daniel estava ali, ó Pai, num reduto, ó Pai, de idolatria, de feitiçaria, de magia, mas ali ele era a luz, porque o Senhor estava na vida de Daniel. Ele não se deixou confundir, não teve vergonha de expor a sua fé em tempo algum, Senhor. Mesmo indo parar na cova dos leões, ele não teve vergonha da sua fé. Que nós não venhamos nos envergonhar da nossa fé, que nós não venhamos nos envergonhar da Tua palavra, que nós não venhamos nos envergonhar dos Teus princípios, Pai, dos princípios estabelecidos na Tua santa palavra, que nós não venhamos nos envergonhar, ó Pai, de buscar a Tua face e de declarar que nós buscamos a Tua face e o Senhor, por misericórdia, falou conosco, nos entregou a palavra, nos entregou a revelação, que nós não tenhamos constrangimento, Senhor, de declarar que nós pertencemos a um Deus que tudo revela, que revela o profundo e o escondido e aquilo que está nas trevas. Todas as coisas o Senhor pode revelar e vai trazer à luz, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos saber como andar, como lidar com as situações. Meu Deus eterno, nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós agradecemos a Ti por termos sido chamados para estar na Tua presença. Nós agradecemos a Ti por termos sido chamados para estar diante do Teu altar. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos tem trazido para a Tua maravilhosa luz. E na Tua luz nós temos caminhado. E na Tua luz nós temos nos posicionado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus Todo-Poderoso. E eu te peço, ó Pai, abre-nos o entendimento, abre-nos a mente, Senhor, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer nos revelar a cada dia. Porque nós sabemos, ó Pai, que além daquelas revelações maiores que muitas vezes buscamos, o Senhor se revela a nós a cada dia. E o Senhor nos revela também, ó Pai, coisas do nosso cotidiano que muitas vezes nem percebemos que foi o Senhor que nos revelou. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso entendimento seja aberto, para que haja clareza em nós, meu Pai. Para que nós possamos perceber que aquilo que acontece no nosso serviço, Pai, aquilo que vai acontecer no nosso trabalho essa semana, aquela ideia nova que nós tivemos, aquela atenção especial para um determinado detalhe, todas estas coisas nos são concedidas por Ti, ó Pai, porque o Senhor nos mostra, porque o Senhor nos revela, porque o Senhor nos faz compreender. Meu Senhor da glória, obrigada. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor a cada dia traz luz a tudo aquilo que está em trevas. E nós te rendemos gratas por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.